Operário em construção. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo. Um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo sua liberdade, era sua escravidão. De fato, como podia um operário compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento, esquadria. Quanto ao pão, ele o comia. Mas se fosse comer tijolo. E assim, o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa, mas a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, cadeira, mesa, vidro, parede, cidade, nação, tudo que existia era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Homens de pensamento, os intelectos. Não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer suspeitava. E o operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve num segundo a impressão que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. E foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que um operário dizia, outro operário escutava, outro operário tocava, outro operário filmava, outro operário escutava, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que a sua cerveja preta era o uísque do patrão, que o seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão,
que os seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, e que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse: não! E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário. E ao dizer isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado pelos homens da delação e teve por predestinado sua primeira agressão. Teve o seu rosto cuspido, o seu braço quebrado, sua família perseguida, o seu nome maculado. Foi levado à prisão, mas quando foi perguntado, o operário disse: não! Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto da construção. E no momento de tempo, mostrou-lhe toda a região. E apontando ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo este poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo o que vês será teu, se me adorares. E ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava, que refletia. Mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas, e dentro das estruturas via coisas, produtos, objetos, manufaturas, via tudo que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse: não! Loucura! Não vês o que te dou eu? Mentira! Mentira! Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se no seu coração. Um silêncio de martírios. Um silêncio de prisão. Um silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado, com medo e solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos. Seus irmãos que morreram. Olga Benário, Eleni Guariba, Carlos Marighella, Rubens Paiva, Alexandre Vanucci Leme, Manuel Fiel Filho, Santo Dias da Silva,
Vladimir Herzog, Marielle Franco e tantos que morreram, por outros que viverão. E uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre, esquecido. Razão, porém, que fizera em um operário construído, um operário em construção. Barra pesada esse poema. Lembrei-me agora de um do Tiago de Mello, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, poeta amazonense. Ele fez um poema famoso que chama-se Faz Escuro, Mas Eu Canto, que foi o lema da Bienal de São Paulo, a última que houve. Faz escuro, mas eu canto. E ele tem um outro poema chamado Estatuto do Homem. Eu vou falar aqui o último verso desse poema, que é bem interessante para esses momentos de conturbação mundial que a gente vive. Sobre tudo o que está acontecendo na faixa de Gaza. Palestina livre. Chama Estatuto do Homem. O decreto final é assim. Decreto final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo, um rio ou uma semente de trigo, e a sua morada será sempre o coração do homem. A sua morada será sempre o coração do homem. Parágrafo único. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que juntos, de mãos dadas, trabalharemos todos pela vida verdadeira. Juntos, de mãos dadas, trabalharemos todos pela vida verdadeira. Tiago de Mello, presente.